Bom dia a todos, eu me chamo Vinícius Consim Diniz, eu estou fazendo uma iniciação científica voluntária. O título da minha iniciação científica é Ensinando uma inteligência artificial a percorrer uma pista de corrida em um jogo 2D. A minha orientadora é a Adriana Postal. Estou fazendo pela UniOeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, em Cascavel, no Paraná. Sobre o curso de Ciência da Computação. Introdução. Inteligências artificiais que aprendem por aprendizagem por reforço têm se destacado muito hoje em dia, como por exemplo o próprio ChatGPT, porque esse método ele é ótimo para trabalhar com ambientes mais complexos e ele é muito utilizado em redes neurais artificiais, as RNAs. E jogos frequentemente precisam de inteligências artificiais que possam proporcionar um desafio ou uma experiência melhor para o jogador. Então, vem-se a ideia de tentar implementar esse tipo de aprendizagem em uma rede neural para atuar dentro de um jogo. Aqui a gente pode ver um pequeno diagrama de como é que funciona um ciclo padrão de aprendizagem por reforço. No caso, nós temos o agente, que funciona como a inteligência artificial, e temos um ambiente. O ciclo ele funciona sempre com o agente recebendo informações vindas do ambiente e interagindo com o ambiente. Então, o agente, por exemplo, ele recebe um estado e uma recompensa do ambiente e com isso ele faz um processamento para tomar uma ação. Agora falando dos objetivos da pesquisa, a principal finalidade era avaliar a aplicabilidade de redes neurais artificiais em jogos. Para isso, então, seria criado uma rede neural e também seria criado todo o ambiente de um jogo de corrida 2D arcade e seria implementado um ciclo de aprendizagem para que essa rede neural ela aprenda a dirigir o carro por meio da pista até ele conseguir completar o trajeto pegando todos os checkpoints. Aqui a gente pode ver uma imagem de como é que estava o jogo no final do desenvolvimento. Apesar de ser bem difícil de reparar, temos os sensores do carro aqui. São pequenos sensorizinhos azuis que são bem difíceis de reparar numa imagem. Temos o próprio carro, que é controlado pelo agente. Temos essas bolas que seriam os checkpoints. O agente ele precisa passar por cada um desses em ordem para poder completar o trajeto em si. E daí temos também todas as colisões em volta da pista, para que caso a gente saia da pista em algum momento, isso seja considerado como uma derrota e daí o ciclo do jogo iria reiniciar. Falando sobre materiais e métodos, os materiais utilizados foram a linguagem C Sharp e a Game Engine Godot para a implementação da rede neural, do treinamento e do jogo de corrida com todos os aspectos que deveriam ter no ambiente do jogo de corrida. A técnica de aprendizagem por reforço utilizada foi o Deep Learning, que utiliza uma rede neural profunda, que recebe como entrada o estado atual do ambiente e retorna o valor Q de cada ação. No caso, a ideia do Deep Learning é que cada saída da rede neural representa uma ação que o agente pode tomar e o valor em si que está nos neurônios de saída são os valores Q de cada ação. Então, esses valores eles são valores que eles não são porcentagens, como uma rede neural classificadora, por exemplo. Eles simplesmente são valores que determinam o quanto que vale a pena tomar aquela ação. Então, basta pegar o maior desses valores que nós temos a ação que o agente dita como a melhor ação a ser tomada naquele momento. No caso, durante o jogo, o agente fica tomando ações e guardando essas ações e os estados delas e as recompensas em um buffer de memória. E apenas quando acaba um episódio, que seria o equivalente ao agente bater o carro, ou sair da pista, ou completar o percurso, ele seleciona uma parte desse buffer de memória para calcular um erro quadrático médio e fazer uma retropropagação ajustando seus pesos para assim conseguir converger. Com isso foram testadas várias arquiteturas de rede neural durante o treinamento. Todas elas possuíam 8 entradas e 4 saídas, sendo 6 das entradas vetores de direção normalizados
Esses vetores de direção, eles indicam quão longe que a rede neural ela está de se encontrar com uma caixa de colisão, que seria, no caso, partes fora da pista. Além disso, também temos a rotação e a velocidade atual da rede. E como saída nós temos as ações de acelerar, frear, virar para a esquerda e virar para a direita. São 4 ações que a rede pode tomar. Então são 4 saídas que a rede vai ter, como apresentado antes. O número de episódios foi variado entre 1000, 3000 e 5000 e foram feitas 5 combinações diferentes de camadas ocultas, A, B, C, D e E. E a distribuição das recompensas foi feita de forma que a rede recebia 5 pontos a cada checkpoint, 10 pontos caso ela completasse o percurso, menos 10 pontos caso a gente saia da pista e 0 pontos em qualquer outra situação. Agora, sobre os resultados de discussão, nós podemos ver uma tabela com os erros quadráticos médios de cada combinação observada. As 2 primeiras combinações tiveram uma variação muito alta no início, de 10.000 até 1, e uma variação menor no final, de 1 até 0.001, enquanto as 3 últimas combinações tiveram uma variação pequena no início, de 0.1 até 0.01, e uma variação pequena também no final, de 0.01 até 0.001. Também foi observado que, após o período de exploração, o agente ele passou a repetir a mesma ação sem parar, geralmente escolhendo a opção de acelerar, e isso foi um comportamento muito estranho, então foi analisado trabalhos similares e foram feitos códigos baseados no trabalho similar, como por exemplo o de um jogo da cobrinha. Aqui temos um exemplo de um jogo de cobrinha que foi feito utilizando a mesma rede neural. A ideia é um jogo simples de cobrinha, onde a gente tem esse S aqui que indicaria o corpo da cobra. Ele precisaria encontrar uma forma de chegar até a fruta e ficar comendo fruta para ganhar ponto. Então esse jogo é um jogo bem mais simples, apesar de ser muito mais similar com com os trabalhos estudados. O jogo da cobrinha teve um resultado muito parecido com o carro, onde no final do período de exploração o agente começou a repetir a mesma ação sem parar. Para o jogo da cobrinha, normalmente era a ação de ir para cima. Com isso, a gente pode concluir que o agente ele apresentou dificuldades muito significativas para aprender e que teve resultados muito insatisfatórios. O que poderia indicar que seria necessário ajustes mais robustos nos parâmetros, como por exemplo a adição de ainda mais camadas, ou o aumento do número de camadas, ou mais episódios. E também, a partir dos resultados de erro quadrático, é possível observar que as combinações A e B, apesar de que começavam com uma variação incrivelmente gigante, elas conseguiam diminuir muito mais, elas apresentavam uma diferença muito maior quando comparada com as variações finais. Enquanto a C, a D e a E praticamente não mudaram nada. O que poderia indicar que as variações A e B, por serem redes maiores, as combinações A e B, por serem redes maiores, elas poderiam ter tido mais espaço para tentar converger, mas faltou ainda um pouco, enquanto as outras combinações elas simplesmente não tinham espaço suficiente para converger e por isso faltou capacidade na arquitetura delas, então elas não conseguiram aprender nada. Também não podemos excluir a hipótese de que ocorreu uma interferência catastrófica, também chamada de esquecimento catastrófico. Essa interferência é um caso onde o agente pode ter focado demais em resultados específicos e com isso ele pode acabar generalizando todo o ambiente. Esse tipo de coisa normalmente ocorre quando o agente ele é simples demais, como por exemplo os agentes apresentados em C, D e E, nas combinações C, D e E. E para tentar resolver esse tipo de coisa, seria necessário talvez uma reformulação nos parâmetros, porque também existem casos onde o problema para isso ocorrer são os parâmetros. Talvez tentar identificar quando a interferência ocorre, observar mais de perto todos os episódios e identificar a partir de que momento que o agente começa a repetir a mesma ação sem parar. Ou simplesmente, como foi dito antes, ajustar para ter um aumento no número de neurônios, aumentar toda a arquitetura no geral. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E essas são as referências utilizadas para o trabalho. E muito obrigado.